Você já chegou a cuidar de algum narcisista? Ou só das vítimas? Só das vítimas. Nunca cuidei de narcisista. Porque eles só buscam terapia por conta de outras pessoas, né? A mulher, eu só volto com você se você fizer terapia. Aí o narcisista busca e acaba, inclusive, manipulando o terapeuta, o psicólogo. Sim, sim. Né? Eu tava pensando nisso. Será que a pessoa não tem curiosidade de saber, tipo, eu sou narcisista mesmo, deixa eu ir lá. Não, mas existem pessoas, existem pessoas até que trazem, né? Nos Estados Unidos tem várias pessoas que trazem, que são diagnosticadas. Tem um cara que se chama Sam Vaknin. Ele é um psicólogo e ele é diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista e ele fala... Nossa, cara, esse aí ninguém vence ele, mano. Porque... ele fala, ele tem livros e tal, e ele fala de narcisismo, né? E aí ele fala que existe uma parcela dessas pessoas que não tem ali um grau grave, né? E que elas podem vir a buscar ajuda porque elas perderam tudo, elas estão assim sem suprimento, né? Elas acabaram com a vida dela e aí elas, naquele desespero de ter o suprimento de volta, elas buscam ajuda. Mas aí é aquela questão que a gente estava falando, essa pessoa ela não vai mudar a essência, ela não vai mudar a personalidade, ela vai ser mais funcional, ou seja, ela vai conseguir, por exemplo, no trabalho, que se ela está indo lá porque ela perdeu o trabalho dela e não consegue mais trabalho, ela vai aprender a não explodir no trabalho, em determinada situação. Ela vai aprender ela vai aprender vários comportamentos, só que ela não vai mudar a essência, ou seja, ela não vai ver a outra pessoa. E relacionamento, como é que você tem um relacionamento com uma pessoa sem ter reciprocidade? Né? Porque relacionamento é uma construção conjunta. Eu quero o bem da outra pessoa, a outra pessoa quer o meu bem. E a gente vai cedendo, né, um pouquinho de cada e fazendo um pelo outro para que a gente possa construir algo juntos. E aí é algo do casal. O narcisista é tudo sobre ele. Essa personalidade que não vai ser mudada. Por isso que eu sempre falo para que as pessoas não... ainda que ele vá para um tratamento, ainda que ele... amenize algum tipo de comportamento, ele não vai mudar quem ele é. Por isso ela tem que mudar no sentido de estabelecer limites na relação e entender que aquilo não é um relacionamento saudável para ela e que se ela continuar ali, ela vai adoecer e, como você falou, como um filho e uma filha de narcisista, vai ter danos irreparáveis, né? Porque são traumas profundos. Narcisista geneticamente, que nasceu geneticamente, tá pronto ali, mas que nunca viveu em um meio tóxico, que nunca teve contato com outro narcisista, ele pode desenvolver as características? Não, se ele tem um ambiente, porque assim, o gen... Sem um ambiente, só o gen ele tem. Ele tem o gen, só que o gen, ele precisa ser ativado. Então, se ele está em uma família repleta de amor, uma família saudável, tem afeto, tem segurança, tem proteção, que a gente precisa disso, né, para crescer, ele não vai desenvolver o transtorno, entende? É como uma pessoa que tem, por exemplo, o gen da obesidade. Ela nasceu, ela carrega aquele gen. Mas vamos supor que ela está ali num ambiente saudável. Ela pode não desenvolver a obesidade, porque ela está num ambiente onde tem uma alimentação, onde as pessoas são ativas, então o gen, apesar de ter essa influência, o que determina a formação é o meio. É muito louco pensar que isso aí é genético, assim, porque se você tem o gen, provavelmente você vai estar numa família que já tenha, e provavelmente foi desencadeado. Vira um ciclo vicioso. Vicioso, sim. É por isso que quem se relaciona precisa quebrar
essa repetição de padrões, Sim, né? sim. Porque assim, se o meu filho está nesse ambiente, eu preciso tirar para que ele também não desenvolva essas características, né? E até porque assim, é muito diferente, a gente fala do narcisismo, né? O termo narcisismo, ele é muito usado, né? Que ele vem lá da mitologia grega e ele vem muito usado da questão da pessoa vaidosa, que se ama, né? Eu vejo até muitas pessoas... Pouco de beleza, né? Eu vejo as Paixão pessoas falando, pelo espelho. eu vejo as pessoas falando assim, eu queria ser narcisista, eu ia ser muito mais feliz, eu ia ter muito mais Nossa autoestima. As pessoas não sabem o que elas estão falando, né? Então o mito de Narciso era isso. O Narciso, ele estava ali, ele foi aconselhado por um sábio para que ele não olhasse a imagem dele. Ele era muito belo, ele era muito... tinha uma beleza, e aí ele viu lá nessa caverna a imagem dele refletida no espelho, ele se apaixonou pela imagem, só que a imagem dele não se relacionava com ele, e aí ele ficou muito triste por isso. E dentro desse mito também tem Eco, né? Que era a Eco, ela estava ali passando pela caverna e ela viu o Narciso muito triste porque não conseguia se relacionar com a imagem dele e ela tentava salvar ele de todas as maneiras. Ele acabou morrendo de tristeza e ela acabou morrendo de tristeza por não conseguir ajudá-lo. Então, e aí o Freud, ele traz esse conceito do mito do Narciso para a psicanálise, e ele fala do narcisismo. O narcisismo freudiano, ele fala que no desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento, existe uma etapa que a gente é muito egocêntrica. Então, então todos nós, né, em tese, somos narcisistas, né, e temos traços narcisistas. Mas esse conceito, o nome foi para o transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade traz esse conceito. Por quê? Porque uma das características é esse senso de superioridade. Eu sou melhor, eu sou maior, essa grandiosidade. Mas essa vaidade, essa admiração extrema pela própria beleza, não é de todos os narcisistas, não faz parte de todos os narcisistas. Sim, Existem narcisistas que não são nem um pouco vaidosos. Eu acho que todo nem mundo bonito, tem... né? Tem narciso de todo jeito. Então, assim, a gente precisa trazer esses conceitos, né? Que ali dentro do transtorno de personalidade são critérios que a pessoa tem que ter e de forma recorrente para, né, ser diagnosticado. Você passou pra gente um número aqui de não sei de onde você teve a informação, mas que, na verdade, são, tipo, 6% das pessoas que tem, ele fala. Vamos falar, tem essa genética. Porque inicialmente ela tem que ser genética, e depois estimulada. Então, vamos pensar, 6% tem o gene? Não, 6,2% é o número que está no DSM-5, que fala que 6 é a estimativa da população que tem o transtorno de personalidade narcisista. Além de ter o gene, ele foi estimulado e está praticando, vamos falar, né? O gene não tem como você saber. Você pode ter vários genes que não foram ativados pelo ambiente. 6% então da população realmente tem o transtorno de personalidade, né? O transtorno de personalidade é diferente desse número. Tem o transtorno de personalidade narcisista. Narcisista? 6% da população? 6,2% é o que diz o DSM-5, né? Mas existem estudos aí que falam em 10%. Então, assim, e aí, realmente, as estimativas, elas ficam mais difíceis. Por quê? Porque para um diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista é muito difícil. Nossa, quer dizer que a cada 10 pessoas que a gente vê, uma pode ser narcisista? 10%. 10 pessoas seria 0,6, né? Não, 10 se chegar a 10, meio. Chegar a 10. Chegar a 10. De cada 20, vamos pensar, de cada 20, uma se chegar... certeza, tá. Né?
Mas então, esses estudos, eles acabam tendo essa contaminação por conta da falta de diagnóstico, né? É porque eu até ia falar aqui, eu acho que todo mundo tem um traço. Um traço. Sim, né? um traço, sim. Todo mundo tem uma característica de narcisista. Só que para realmente ter o diagnóstico de essa pessoa ter um transtorno de personalidade narcisista, tem que ter vários traços nela diagnosticados. São ali, vários. né? Então, são critérios, são 5 entre 9 critérios, mas de forma recorrente. Então, essa pessoa ela tem que ter um padrão de grandiosidade, um senso de superioridade, com uma necessidade de admiração extrema e falta de empatia. Certo. Então, ela tem o senso de superioridade, a falta de empatia, a necessidade de admiração, a fantasia. Então, ela fantasia, tudo é muito enorme, muito grandioso que ela faz. Tipo, ela teve um resultado X, ela vai falar que ela teve um resultado 50X. Esses traços são fixos. Esses traços, tem que ter. Sim. A inveja, a arrogância, a exploração e manipulação das outras pessoas. Mentira. A mentira, sim. A pessoa narcisista é uma mentira, né? Ela tá sempre... Pra manipular, ela precisa mentir. Não, mas a hora que eu falo da mentira, assim, é mentir por tudo e qualquer coisa. Mentir mesmo, né? Assim, falar em verdade. Mentiroso falar mesmo. em verdade. Né? Não... É uma característica também da pessoa narcisista. A mentira ela não está listada de forma explícita no DSM-5, mas é uma pessoa manipuladora. Né? Então, é verdade, porque às vezes porque você consegue o psicopata sem mentir. Né? Porque o psicopata tá lá como critério, mentira compulsiva,